Uribe é mais veloz. A impressão que eu tive foi que foi barrado mesmo, porque os outros jogadores, todos os outros titulares estavam em campo, o time ganha mais mobilidade. Ele botou logo, novamente o Marlos Moreno, né? Porque ele tinha tirado para botar o Matheus Sávio. Uma excelente partida. Acho que a melhor dele com a camisa do Flamengo. Me parece o Flamengo que vai a Porto Alegre encarar o Grêmio por 2 vezes, né? Na quarta e no sábado. Uma pela Copa do Brasil e no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Grêmio deixou 15 titulares, são 11 que jogam, né? Mas 15 jogadores importantes, os mais importantes do Grêmio, ficaram em Porto Alegre, treinando com o Alexandre, com o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, para o confronto, para o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu não acho que foi por cansaço, eu não acho que foi para preservar o Guerreiro, eu acho que foi uma opção técnica mesmo, né? E o Maurício Barbieri que encontra ali, está tentando encontrar o centroavante ideal, né? Vamos ver se na quarta-feira ele me desmente, mas me parece que a intenção dele foi de dar uma chance no comando de ataque para o colombiano Uribe. Será que o Barbieri já não está pensando mais no futuro do que no presente com isso? Porque nós conversamos... Não se sabe se o Guerreiro vai continuar ou não. Nós já falamos isso aqui. Eu acho que o fato de aproveitá-lo tem que estar atrelado à renovação de contrato ou não. Porque você não pode contar com um jogador que só tem mais 12 dias, se não me falha a memória. O contrato vai até dia 10 de agosto. No meio do caminho, você vai perder o centroavante. Pode até ser por esse motivo, né? Até para dar confiança ao Uribe. Mas, quando o Flamengo entra em campo com todos os titulares, inclusive o Guerreiro à disposição no banco de reserva, me parece que é uma opção tática mesmo, uma opção do Maurício Barbieri, o barrá-lo. A questão para mim é assim, digamos que o Guerreiro tivesse esses 12 dias de contrato, mas ele fosse sinônimo de... Vou lembrar um exemplo. Quando o Miller, no Palmeiras e Cruzeiro, 96, final da Copa do Brasil, acabou o contrato e ele não pôde jogar a final. Digamos que fosse uma situação assim. Se o Guerreiro fosse o goleador, o cara que você olha para ele e diz, eu preciso do cara, senão eu não vou ganhar o jogo, ele joga quarta-feira, mesmo perdendo na semana seguinte. Porque você faz 2-0 em Porto Alegre, faz 1-0 em Porto Alegre, ele dá o problema é que o Guerreiro não representa isso. E a atuação do Uribe hoje, ao contrário, ela representa. O Uribe deu um passe para gol e fez um gol. O Uribe foi muito bem no jogo. Você vai discutir o Vitinho, inscrito na Copa do Brasil, se pode jogar na quarta, no domingo, na outra quarta, enfim. O Marcos Moreno jogou muito bem, mas não foi o cara do jogo. O Uribe foi um dos caras do jogo. Então, desse ponto de vista, não é para tirar, porque ele garante gol e garante passe para gol. O Uribe tem uma média no Toluca, ele tinha uma média e no Milionários, 1 gol a cada 2 jogos. Como o Barcos tinha na LDU, e está perto de confirmar. Hoje perdeu o pênalti, por isso que não confirmou. O Guerreiro tem aquela média que a gente fala há 2 anos aqui. Ele tem 0,43 de média no Flamengo. É 1 gol a cada 2 jogos e meio, vai. Desde quando chegou, esse é o melhor ano do Guerreiro com a camisa do Flamengo. Acho que tem que ser levado em consideração o campeonato estadual, né? Ele fez bastante gols no campeonato estadual. E, enfim, são 6 jogos no Campeonato Brasileiro. E 1 gol apenas. É muito pouco para o tamanho dele, né? Para a importância dele. Ele tem muita moral com a torcida, mas ele não entrega o que o torcedor espera. Bom, tá aí na tela para você, Guerreiro vai virar reserva no Flamengo. Você pode participar com a gente respondendo aí essa questão que está sendo discutida aqui no AUP através do Twitter. Nós vamos colocar a classificação do campeonato já para você acompanhar de maneira atualizada com os jogos que terminaram agora há pouco, mais 2 partidas e com mais um detalhe. Vamos falar também no programa a respeito do Vitinho. Onde é que se encaixa o Vitinho nesse time do Flamengo? Chegou da Rússia hoje, já foi direto para o Maracanã. E a pergunta que eu lanço para vocês aqui é a seguinte: o fato do São Paulo estar ali colado no Flamengo na classificação do campeonato, isso exerce alguma pressão no Flamengo? Muda o jeito do Flamengo jogar o campeonato quando olha para o retrovisor e vê o São Paulo colado? PVC.
Claro que muda. Você tem um time, você tem que olha para frente e você pensa em ganhar o próximo jogo. Na próxima rodada, o São Paulo joga em casa e o Flamengo joga fora contra o Grêmio. Mas é uma pressão O Flamengo tem 2 jogos fora e o São Paulo 2 jogos dentro de casa. É o que pode fazer diferença. O Flamengo tem esse agosto azul, né? Na verdade tem o agosto azul, mas tem um jogo contra o Atlético Paranaense no meio disso. Mas tem o Grêmio fora pela Copa do Brasil, o Grêmio fora pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Cruzeiro pela Libertadores, tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Lá na frente tem o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas tem uma trajetória em agosto muito difícil. E o São Paulo tem 2 jogos em casa agora. Assim, essa semana era fundamental. O São Paulo conseguiu fazer 3 pontos hoje importantíssimos nessa briga para tentar ser Vale líder. a pena ressaltar, PVC, pós-Copa do Mundo, foram 4 jogos. O Flamengo jogou 3 no Maracanã, né? Um contra o São Paulo que perdeu. Jogou com o Santos, empatou, ganhou do Botafogo e ganhou, hoje ganhou do Sport. O São Paulo, por sua vez, jogou dos 4, 3 fora de casa. Ganhando do Flamengo, perdendo para o Grêmio, ganhou do Corinthians e hoje ganhou do Cruzeiro. Muda o jeito do Flamengo jogar? O fato do São Paulo estar colado ou não? Não, eu acho que motiva mais. O Flamengo tem que fazer a parte dele. O Flamengo é o único que só depende só dele para ser campeão. Né? Se ele ganhar todos os jogos, coisa que é difícil, e o São Paulo ganhar todos os jogos, o Flamengo mesmo assim se mantém à frente e é o campeão. Mas é claro que quando vai para o intervalo, eu fui atleta, a gente sempre pergunta, como é que tá lá? Porque a cada vitória sua e uma derrota ou empate do seu concorrente, você vai abrindo uma vantagem, uma gordura, que a gente chama no futebol, que depois você vai poder aproveitar na frente, caso você tropece. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Não dá para você dizer, a gente aposta, vai jogar Flamengo e Sport. Você olha o retrospecto, os últimos jogos, você fala, o Flamengo é favorito. Mas você vai jogar Santos e América Mineiro. O Santos é favorito, mas perdeu. Então, assim, o campeonato, ele é muito interessante. Então, o campeonato de pontos corridos, todos os jogos você tem que tentar pontuar e tentar vencer, independente se os seus adversários estão conseguindo o mesmo êxito. Mas eu acho que assim, o Flamengo tá fazendo uma temporada regular. Está contando com o apoio da sua torcida, está jogando bem. Os principais jogadores estão entregando aquilo que o torcedor espera e é um excelente time. Encontrou na categoria de base reforços importantes, como o Léo Duarte, como o Paquetá. Então, assim, e vai pontualmente, né? Foi agora comprar o Vitinho, um preço alto, eu diria, mas para substituir a joia, Vinícius Júnior, que se transferiu para o Real Madrid. Não é só uma questão, Preto, Meio de Mundo, PVC, Nadine, de estar colado na tabela. É o desempenho do São Paulo. São Paulo está com um desempenho muito além das expectativas. Que o São Paulo, até um tempo atrás, a bola queimava, os caras estavam com medo de jogar futebol. Encaixou bem agora. E hoje, o São Paulo talvez seja o time que marque melhor no futebol brasileiro e que tem um contra-ataque mais rápido e mais eficiente. Hoje foi uma grande prova disso. Por quê? Porque é um time que você tem jogadores liberados rápidos, né? Esse Rojas caiu como uma luva no time e tem conquistado grandes resultados contra concorrentes ao título, inclusive. O próprio Flamengo perdeu do São Paulo. O Corinthians, que não está numa boa fase, mas é um adversário fatalista. E várias equipes que o Santos tem enfrentado, só perdeu acho que para o Grêmio lá fora. Mas eu acho que o São Paulo... Tem 2 derrotas no campeonato só. O São Paulo tem essa vantagem de estar próximo e estar jogando tão bem quanto o Flamengo. Então Só acertar uma coisa. Vamos colocar. Deixa eu só colocar a classificação que a gente está devendo aqui, já era para entrar no começo do programa, e aí você continua, PVC. Então tá aí, olha, o Flamengo líder do campeonato, com 34 pontos. São Paulo, que eu perguntei para vocês, apenas 2 de diferença, 32. Internacional, mais uma vitória, 29. Está no bolo ali, brigando pelo título. O Internacional.
O Grêmio na quarta posição com 27, depois do empate de hoje. O Galo joga amanhã contra o Bahia, tem 26. Palmeiras foi a 26 com a vitória. O Corinthians foi a 25 com a vitória. Cruzeiro perdeu, ficou nos 24. Fluminense com a derrota no final de semana, 21 pontos. O América, que passou pelo Santos, 20 pontos ganho na 10ª posição. A 11ª posição traz aí o Botafogo, 20 pontos. O Vasco e o Sport, 19 pontos cada. Vitória, que demitiu mais um técnico, caiu no Brasileirão. Wagner Mancini, 18 pontos. Tem 17 a Chapecoense, depois do empate. O Peixe, 16. Vem aí a zona de rebaixamento. Bahia, 16 pontos. O Santos está com o mesmo ponto, a mesma pontuação do Bahia, que já está na zona de rebaixamento. E o Bahia joga amanhã. Né? O Furacão... O Santos tem um jogo a menos. O Santos... Jogo contra o Vasco da terceira rodada. O Santos. Exato. O Atlético, 13 pontos. Belo final de semana e um bom meio de semana também do Furacão pela Sul-Americana. Paraná, 13 pontos. E o Ceará, que venceu, permanece na lanterna, 11 pontos ganhos. Diga. Faltou só dizer mais um detalhe. O Atlético Mineiro, que tem 29, pode ganhar mais 3 pontos contra o Bahia, porque... Tem 26. Tem 26. 26? Pode chegar a 29. Ela pode chegar a 29, perdão. E já encosta no Inter de Porto Alegre. E o São Paulo tem só, juntamente com o Atlético Mineiro, tem só o Campeonato Brasileiro, que pode fazer diferença também ao longo do... E a grande diferença, é o ponto que eu ia tocar aqui. Assim, como eu disse, o São Paulo tem 2 jogos em casa agora, mas somando a Copa Sul-Americana. Se você pensar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pega o Grêmio fora e depois o Cruzeiro em casa. O São Paulo pega o Vasco em casa e depois o Sport fora. Mas o mês de agosto é que é a grande diferença. O Flamengo tem um jogo a mais para jogar em relação ao São Paulo. Porque o São Paulo tem a Sul-Americana, mas não tem a Copa do Brasil. Nós temos aí os próximos confrontos para facilitar. Então nós vamos colocar os próximos compromissos aí dessas equipes que brigam pelo título, que estão na ponta da tabela e fica mais fácil para visualizar. Então vamos lá. Primeiro o Flamengo, que é o líder do campeonato. Quais são os próximos compromissos do Flamengo? Então olha aí, fica mais fácil assim visualizando. Então, próximo sábado, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, sim, a discussão do Brasileirão. Tem o Grêmio fora de casa, depois o Cruzeiro no Maracanã, na semana seguinte, depois o Atlético lá em Curitiba e volta a jogar em casa contra o Vitória. Deixa na tela se puder, só que no meio disso, entre Grêmio e Cruzeiro, tem o Grêmio de novo fora de casa. Antes do Grêmio tem o Grêmio fora de casa, depois tem o Cruzeiro em casa e depois tem o Grêmio em casa pela Copa do Brasil. São 3 jogos a mais. Uma vantagem, PVC, que o Grêmio faz 9 jogos em 27 dias. O Grêmio também vai desgastar bastante. O Flamengo faz 7 jogos entre o dia 1º e o dia 29. 7 jogos em 27 dias também, entre 29 dias. E o São Paulo faz um jogo a menos. E o jogo a menos que faz, os 2 jogos da Sul-Americana que faz, o São Paulo tem menos pressão por jogar contra o Colón. Porque o São Paulo hoje não está pensando na Sul-Americana como prioridade. É verdade. O Flamengo está pensando... Uma coisa é você... Claro que o São Paulo quer ganhar a Sul-Americana. Mas uma coisa é você jogar contra o Colón pensando, vou ganhar do Colón, vou atropelar o Colón, a torcida pressionando, a torcida querendo. O São Paulo está olhando para o brasileiro. O ano passado ensinou... E o Flamengo está olhando para onde? Só para... Para tudo. O Flamengo está olhando para ganhar um título Não tem nacional. prioridade de Campeonato Brasileiro? O Flamengo quer ganhar a Libertadores em primeiro lugar, o Brasileiro em segundo lugar e a Copa do Brasil em terceiro. Ele pode até abrir mão de alguma coisa no meio do funil ali. Mas ele está... Para você hoje é Libertadores em primeiro lugar. Fala com o Rubro Negro na rua. O Rubro Negro na rua está dizendo que sol, sabe o que significa sol? Esse domingo de sol no Rio de Janeiro? Sol significa segue o líder. Mas não é só isso. Segue o líder no Brasileiro. Mas os caras estão falando de Libertadores. Então tem uma pressão para a Libertadores que o São Paulo não tem na Sul-Americana. O ano passado a gente dizia que era um ano de ensinamento. Porque pela primeira vez a gente tinha a Libertadores e a Copa do Brasil a temporada inteira. E quem ganhou o brasileiro? Quem não jogou as outras competições no segundo semestre. Mas tem um risco, né, PVC? Porque a Libertadores é muito legal. Ganhar a Libertadores é ótimo. Só que se você apostar tudo na Libertadores e não ganhar a Libertadores, e você pode perder num jogo, ou em 2, né? Você compromete o brasileiro. E para um time como o Flamengo, por exemplo, que tem elenco, tem estrutura, tem reserva, tem time, eu acho que o brasileiro é mais certeza, porque você tem mais condições do que os outros, né? Ou quase a grande maioria dos outros, de ganhar o brasileiro. E a Libertadores, às vezes,
provoca, numa eventual derrota, uma frustração tamanha que você perde a linha no Campeonato Brasileiro. Se você precisa perder, saber equilibrar bem isso aí. Se você perder na Libertadores, você vai criar uma crise. Então, essa variável, eu não acho que o ano passado é definitivo para ensinar a gente, Savoia. Mas o primeiro ano foi o ano passado. O que ficou do ano passado foi que quem se deu bem no Brasileiro foi quem não teve as outras competições. Verdade. Savoia, só para o torcedor rubro-negro, ele não pensa muito igual a você não, hein? Na volta da Copa do Mundo... Eu tô pondo na balança. Não, na volta verdade. Não, você vai entender. Na volta da Copa do Mundo, o Cuejá não jogou. Jogou o Romo. Exatamente no jogo que perdeu para o São Paulo. Então, assim, essa coisa que tem elenco e que dá... O PVC tem mais razão, eu acho. Não que eu esteja tirando mais razão é o seguinte. Qualquer eliminação é traumática. Ela traz uma responsabilidade maior para outra competição. Por isso que talvez o Flamengo vá tentar, não sei se vai conseguir, levar todas as 3 competições o máximo possível. Com a prioridade da Libertadores. Com prioridade para a Libertadores, caso, as viagens sejam muito longas. Nesse caso, eu acho que não vai priorizar, não. Nesse caso, agora, o confronto é contra o Cruzeiro, a viagem não é desgastante, acho que ele só vai tirar algum jogador de campo, caso esse jogador apresente um desgaste muito grande físico. Daqui a pouco eu vou colocar aqui os próximos compromissos. O São Paulo, que está colado no Flamengo na classificação. O campeonato está emocionante, o Brasileirão. E a gente vai falar também do Vitinho, que esteve no Maracanã hoje, da Rússia, aeroporto direto para o Maracanã, e tem a apresentação oficial amanhã. Você vai acompanhar aqui no Fox Sports. Gozado, pessoal, que quando tem o Carlos Eugênio Simon, é uma agitação, é uma confusão de arbitragem. Parece que ele chama confusão. A Nadine Bastos aqui, eu estou sentindo o final de semana tranquilo. Aconteceu alguma coisa nesse jogo do Flamengo que vale a chamar a atenção, Nadine? Não, a arbitragem de Marcelo Aparecido, o árbitro paulista, que tanto reclamam que times cariocas têm árbitro paulista, times paulistas árbitro carioca. Marcelo Aparecido, que foi muito questionado no Campeonato Estadual Paulista, foi muito bem nessa partida. Tivemos um pedido de pênalti do Flamengo, ali do Marlos Moreno, mas não foi nada, ele dobrou a perna, caiu e a arbitragem mandou seguir. Acertou sem problema algum. Vamos colocar a imagem aí do lance. Vamos lá, Nadine, então apita pra gente aí. Isso, aos 30 minutos do primeiro tempo, esse foi o lance do Marlos Moreno ali com o Cláudio Vinck. No momento ele dobra a perna, agora vai ser o lance. Ele dobra a perna antes mesmo de qualquer tipo de contato, então a arbitragem estava bem posicionada e mandou seguir o lance, acertou. Esse foi o único lance de reclamação no jogo. Não foi pênalti e foi bem a arbitragem. Tá, peraí, eu só pesquei algo que você falou no meio do seu comentário aí que chamou a atenção, hein? E se não chamou, eu vou jogar uma luz. Qual é a questão aí de árbitro paulista que apita jogo de carioca e árbitro carioca que apita jogo de paulista? Isso está gerando discussão, Nadine? Está gerando discussão. Principalmente o Raí reclamou muito que nos jogos de São Paulo tinha só árbitro carioca. Foi do jogo São Paulo e Grêmio. Isso. Mas nos jogos do Flamengo também tivemos muito, aquela disputa da liderança. Nos jogos do Flamengo também já tivemos 4 paulistas apitando. Então não tem muita essa relação em relação de questionar a arbitragem, de que estado que é. A arbitragem tem que ser neutra, está ali só para cumprir seu papel. Às vezes erra, claro, a gente comenta aqui, corneta também. Mas nesse caso, a arbitragem paulista foi bem nesse lance. E depois a gente vai comentar o jogo do São Paulo, se realmente o Raí tem razão em reclamar dos árbitros cariocas. Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Edmundo, só uma pincelada nisso. Isso chama atenção? Quando você vai para um jogo assim de interesse de pontos corridos, falando, e o árbitro que vai pitar é de tal estado, já complicou a nossa vida. Acontece isso ou não? Acontece, né? Acho que a reclamação, ela não é justa, mas ela é válida. Acho que é um sinal de alerta. Porque se o São Paulo está disputando e vice-versa, né? com o Flamengo. A arbitragem a gente tem árbitros bons em todo o país, bons e ruins em todo o país. Né? Mas assim, os jogos que o São Paulo reclama que foi prejudicado, ele ganhou. Os 2 jogos que ele reclama que foi prejudicado. Vamos fazer eu acho que não teve interferência, mas eu acho que é pertinente a reclamação. Um exercício mais claro, então. A questão seria mais ou menos assim. São Paulo entra em campo e o árbitro que vai apitar o jogo, pessoal, é carioca.
Aí na cabeça deve passar assim, ih, rapaz, esse árbitro será que ele torce pro Flamengo? Pode ser. Mas e se ele for torcedor do Vasco? Né? Então é loucura. E como disse a Nadine, tem que levar a coisa no profissionalismo, o árbitro tá ali para comandar o jogo e não deixar gerar esse uma coisa tipo de fundamental. especulação. Né? Esse comentário do Raí aconteceu depois do jogo contra o Grêmio, em que o São Paulo teve 3 jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Foram o Militão, Arboleta e Hudson, que não jogaram hoje, fizeram muita falta, mas o São Paulo ganhou o jogo. O Grêmio teve 3 jogadores suspensos por cartão amarelo no mesmo jogo. Então não foi que o árbitro em Grêmio e São Paulo apitou olhando quem estava suspenso no São Paulo. Não, o São Paulo tinha uma legião de pendurados, e da legião de pendurados, eram 7 pendurados, 3 foram Todos suspensos. mereceram. E todos mereceram. Tem até o lance do Hudson que foi menos, né? Qual foi o lance que o Raí reclamou que a falta do Hudson não foi falta? Do Hudson. Mas você pode discutir isso. Mas o Grêmio teve 3 suspensos também. O Grêmio também teve 3 jogadores pendurados que receberam o cartão amarelo. Então, o árbitro é árbitro do Campeonato Brasileiro. Ele tem, se ele apitar mal, ele tem que ser suspenso, punido. Mas Independente de que estado ele é. Mas a gente veio de uma Copa do Mundo agora, a média lá de cartões acho que foi menor, é menor do Campeonato Brasileiro. Olhando o Campeonato Brasileiro, assim, os árbitros, isso a Nadine pode falar melhor do que eu, os árbitros dão muitos cartões, independente se o cara tá pendurado ou não. Acho que qualquer faltinha, amarelo. Porque o amarelo, ele... Forma de segurança do árbitro. De segurança do árbitro, ele vai limitando o jogador a fazer falta, mas não é com cartão que deve ser feito isso. É menor porque também o comportamento... Tá meio banalizado. O comportamento do jogador brasileiro também é diferente. É diferente de uma Copa da do Europa, de uma Copa do Mundo, é totalmente diferente. Reclama menos. Quantos cartões o árbitro tem que mostrar por reclamação? Mas vários. Se observar também, árbitro jovem aplica muito mais cartão do que árbitro experiente, porque o árbitro experiente ele já tem aquela postura corporal que ajuda muito a seu favor. E árbitro jovem não, ele já não tem o nome, ninguém conhece ele, todo mundo testa. Então ele vai lá e utiliza mais como uma ferramenta de proteção, de segurança para o cartão amarelo, que eu acho que daí que saem muitos cartões amarelos e reclamações. O jogo da semana passada, Palmeiras com o Atlético Mineiro, ele deu um cartão pro Luan que não existe. Na comemoração. Na comemoração do gol. Não existe. Eu não sei nem quem é o árbitro, mas... É um árbitro experiente. Matéria da Folha hoje de São Paulo, Bassol, que fala justamente sobre isso, sobre cartões, situações absolutamente idênticas, como o Diego comemorando na torcida e o Mina comemorando na torcida na Copa do Mundo. O Mina não tomou cartão e o Diego levou. Isso. Aí a gente fala de Copa do Mundo, a Copa do Mundo é completamente diferente. Mas o esporte é o mesmo. Não, sim, eu concordo. Mas o esporte é o mesmo, as regras são as mesmas. Mas o comportamento é diferente. Por exemplo, parece bobagem, mas nos jogos que nós transmitimos juntos, de Copa do Mundo, quantos você viu a entrada de maca dentro do campo? Não, mas não falando de comemoração de gol. Não. Cartão sim, de... Não, são várias questões. Não, Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, se você discutir arbitragem e comportamento... O que eu falei agora... Deixa eu só concluir. Você tem uma série de questões para serem discutidas. O que eu falei agora, que é o que você está discutindo, foi sobre a matéria da Folha de São Paulo, sobre lances de cartão em comemorações. Por que na Copa do Mundo o Mina vai para a torcida e não toma cartão e o Diego vai para a torcida e leva cartão? Então, se você já diminui o cartão aqui, você já diminui num tipo de situação específico. Claro. Né? Até como a gente discutiu e mostrou, o cartão do Luan foi desnecessário. Só para concluir. Claro, a questão do lance da educação do jogador. Estamos de acordo. Mas aí você diminui. Se você diminui 10% num tipo de situação, você já diminui o número de cartões. Sim, como disse o Edmundo, de acordo com ele, o esporte é o mesmo, a regra é a mesma, devia ser o mesmo critério. Mas o critério na regra do jogo diz comemoração, o que leva cartão amarelo? Subir em alambrado devido à segurança, você provoca algum tipo que algum torcedor, todo mundo quer abraçar o jogador, todo mundo vai ali, então por segurança ele recebe cartão amarelo por conduta antiesportiva. Comemoração de gol
em gestos, daí sim, gestos inflamatórios que você vai provocar ou deboches, esse é para cartão amarelo. Que não foi o caso do Luan, que muita gente que reclama do cartão amarelo também acha que foi errado no jogo passado, e depois, por conduta andesportiva, retardar o reinício do jogo. Daí sim o Moisés recebeu o cartão amarelo para mim de forma correta e também por retirar a camisa. Daí é muita questão de relação de patrocinadores que pagam aquilo monte lá para botar ali o nome na comemoração do gol, filma e o jogador vai lá e retira a camisa. É por isso que ele leva o cartão amarelo. Bom, vamos fazer o seguinte, discutimos aqui os próximos compromissos do Flamengo, nós vamos colocar do São Paulo já, mas antes, ainda sobre o Flamengo, líder do campeonato, o técnico Barbieri falou a respeito dos confrontos que tem aí com o time do Grêmio. Microfone Fox Sports para ele. Em relação ao Grêmio, só pegar o gancho no que você disse, em relação a segurar o Grêmio também tem que segurar o Flamengo. Eu acho que são duas grandes equipes, existe muita qualidade individual, existe um bom trabalho do outro lado, mas desse lado de cá também existe, né? Então, acho que vai ser um grande jogo, não tenho dúvida nenhuma disso, vai ser uma disputa muito sadia, não existe grupo alternativo, existe um grupo só dentro do Flamengo, a gente conta com todos os jogadores e trabalha diariamente para que todos eles, assim que forem solicitados, possam entrar em campo e dar conta do recado. A gente vem fazendo isso ao longo dos últimos meses, estou muito satisfeito com essa relação e vamos estudar o Grêmio, assim como a gente tem estudado todos os outros adversários e procurar encontrar a melhor maneira de se sobrepor ao Grêmio e tentar buscar a vitória. A gente sabe que é difícil, o Grêmio é muito forte, especialmente em casa, mas o Flamengo também é muito grande, muito forte e vai em busca do resultado. Então aí, falou no microfone Fox Sports, o Barbieri, então é essa questão, a preocupação com o Grêmio e o Grêmio que tem a preocupação com o time do Flamengo também. Ele está coberto de razão. O Grêmio é forte lá no seu estádio, tem uma torcida presente, é um time copeiro, mas o Flamengo também tem a sua grandeza, tem o seu valor, também sabe jogar fora de casa, também vai ter o jogo da volta, que decide a classificação. Acho que muita segurança. Eu gostei quando ele fala, não tem grupo alternativo. A gente prepara todo mundo da mesma maneira e o dia a dia vai mostrar quem é que vai ser titular. Teve destaque do Matheus Sávio durante uma semana, ele jogou bem. No outro jogo não se apresentou como o Maurício Barbieri gostaria, acho que foi no jogo contra o Santos, ou contra o Santos. Botafogo ele foi bem? Botafogo ele foi bem, não foi bem contra o Santos, volta para o banco, entra o Marlon Moreno e arrebenta com o jogo hoje, foi muito bem o colombiano. Então acho que é assim que tem que ser, para mim, barra o Guerreiro, porque não está entregando o que ele espera, bota o Uribe e o Uribe confirma a confiança do treinador fazendo assistência e um belo gol. Enfim, eu acho que as palavras do Barbieri me dão a certeza de que o Flamengo acertou ao colocá-lo no comando técnico da equipe. Ele é jovem, mas se mostra bem preparado para o cargo. Começou como interino e vai seguindo. Interino todos são. E vai seguindo. Interino todos são, que ninguém resiste a 2, 3 derrotas. Hoje já tivemos mais uma queda do Wagner Mancini. E nós vamos falar daqui a pouco também de Felipão, voltando para o futebol brasileiro, assumindo a equipe do Palmeiras no lugar do Roger Machado. Vamos colocar aí o Vitinho agora, chegando ao Maracanã, do aeroporto diretamente para o Maraca. Botou ali a camisa 14, olha, para a festa do torcedor. Aí a saudação no Maracanã e o atacante Vitinho será oficialmente apresentado amanhã. PVC, o que esperar do Vitinho, como é que ele joga, qual é a posição, que lugar ele se encaixa, chega para banco, chega para titular, qual é a expectativa? Chega para ser titular, chega tanto que o Marlos Moreno reagiu. O Marlos Moreno disse, não, comigo não, vou jogar eu. O Marlos Moreno jogou bem hoje, mas é a posição do Marlos Moreno, que era a posição do Vinícius Júnior. Segundo jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Hoje eu levei um pito um pouco, porque assim, eu não deflacionei, né? Pra você dizer, o Leandro Damião é o terceiro mais caro, foi 41 milhões de reais. Só que foi em 2014. Bom, tudo bem, tem inflação de lá para cá, mas o Vitinho vai custar 43 milhões de reais. Mais caro do que ele na história do Brasil, só o Tevez, que o Corinthians pagou 60 milhões de reais pelo valor de 2004, quase 2005. Então, o segundo jogador mais caro da história do Brasil.
43 milhões de reais, o Flamengo recebeu 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior. Então tem uma diferença de 4 vezes aqui, a grosso modo. Ele joga na mesma função do Vinícius Júnior e acho que poucos jogadores teriam a mesma característica de drible, velocidade e capacidade de fazer gol. O Vinícius Júnior ainda é o goleador do Flamengo no ano, ele fez 10 gols nesse ano. E o Vitinho sabe fazer gol. No Internacional, rebaixado em 2016, muitas vezes a esperança de gol era o Vitinho. Para o Inter fazer 1-0, gol do Vitinho, 2-1, gol do Vitinho. Ele sabe fazer gol, como o Vinícius Júnior sabe também. Então, acho que a contratação cara é boa também. Para você, Savoy, a chegada de Vitinho volta ao futebol brasileiro, está aí com a camisa 14 do Mengão. E no Botafogo ele teve um desempenho muito melhor do que no Internacional. Mas é o estilo do Vinícius Júnior sem a mesma força. Talvez tenha até a mesma velocidade, mas não tem a mesma força. É um jogador que vem... Eu acho até que ele pode, eventualmente, ser aproveitado mais por dentro, numa ocasião especial, mas ele é jogador de beirada. É que o PVC disse, é um jogador que veio para o lugar do Vinícius Júnior e tem o estilo do Marlos Moreno. E do Berril, está machucado, que joga pelo outro lado. Mas é um jogador que vem agregar. Campeonato longo, aliás, não é só campeonato longo, são os campeonatos, né? Então é sempre bom você ter jogador de qualidade para poder substituir, para poder compensar uma lesão, um desgaste físico. Imagino que ele venha bem, mas de qualquer forma é sempre bom para o treinador ter várias opções com qualidade. Eu acho que ele vem para ser titular também. Daí, ó, demonstração de carinho com o torcedor do Flamengo, feliz o Vitinho. É bom para a carreira dele, né, Edmundo, vestir a camisa do Flamengo, né? Voltar para o futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, para ele, fantástico, né? É uma aposta do Flamengo. O Eduardo Bandeira de Mello, presidente, termina o seu ciclo em dezembro e não está medindo esforços para conquistar alguma coisa grande, né? Porque o futebol brasileiro não basta só você fazer o clube crescer, ganhar dinheiro, pagar suas contas, você tem que ganhar título também, tá aí o presidente, então ele não está medindo esforços. E eu acho que para o Vitinho é uma oportunidade ímpar, porque é um excelente time, um time que bota com média de público aí de 55 mil pessoas. Acho que toda vez que o Flamengo jogar daqui para o final do ano no Maracanã, não vai ter menos do que 50 mil pessoas. A torcida está empolgada, está feliz. E nada melhor que um jovem, para um jovem jogar num time dessa envergadura. Quem sabe se ele conseguir destaque, ele possa sonhar com um grande time da Europa, porque eu mudei muito isso, né? Depois da Copa do Mundo, a gente achava errado um jogador ir para o CSKA, um menino de 20 anos, 19 anos como ele, despontando na carreira, com chance de ir para outros gigantes. Ao chegar lá na Rússia e ver que o país, o que é o país, eu agora já penso diferente. Mas se ele tiver pretensões de um dia jogar num gigante europeu, a melhor oportunidade do que essa, jogar num gigante como o Flamengo, é uma oportunidade que ele não deve deixar escapar. Então tá aí, Vitinho no Maracanã, a festa do torcedor do Flamengo, tem um reforço aí para a sequência da temporada, o Flamengo líder do campeonato. Estamos falando aqui do São Paulo também, que está colado na classificação, apenas 2 pontos de diferença, viajou o São Paulo e faturou mais 3 pontos contra a equipe do Cruzeiro. Então vamos mudar aí de Maracanã para Belo Horizonte para mostrar a vitória do São Paulo, 2-0 na equipe do